inscritos no canal Wellington Campos FC. Tudo bem? Que bom estar de novo com vocês. E olha, estamos comemorando exatamente 20 anos da conquista do pentacampeonato. O que você estava fazendo naquele dia, hein? Como que você viu Brasil e Alemanha? Eu estava lá, graças a Deus, estava lá pela Rádio Itatiaia, tive esse prazer em Yokohama, ao lado do queridíssimo locutor da Itatiaia que fez aquele jogo, nosso Willy Gonze, que infelizmente não está mais entre nós, e o Brasil fez 2-0, 2 gols de Ronaldo, o fenômeno. E muita gente querendo falar com o técnico Luiz Felipe Scolari, né, que foi o treinador daquela conquista. E aí o Akais Felleger, que é o seu assessor de imprensa, teve uma ideia sensacional. E o Atlético Paranaense também foi muito importante e colaborou. Cedeu a sala de imprensa e jornalistas que estiveram na Copa do Mundo de 2002 puderam fazer perguntas, conversar com o Filipão durante 2 horas e meia. Vou trazer aqui alguns trechos para vocês. Vou trazer 2 trechos, pode ser? Inicialmente, até a apresentação feita pelo Akais Felleger, mostrando fotos de época, comentando como era o relacionamento da comissão técnica, dos jogadores conosco, da imprensa, e depois me deram a honra de abrir a entrevista e eu fui contar para o Filipão negócios de cobertura, né, minha e do Juninho Paulista, que todos os dias eu entrevistava o Juninho Paulista e de repente o Filipão botou ele de titular, depois o Kleberson do próprio Atlético Paranaense virou o titular e o Brasil foi campeão e o Kleberson participou dos gols do Ronaldo naquela final contra a seleção da Alemanha. E também tem uma pergunta sobre Ronaldo, fenômeno, ele que até abril não tinha jogado, dificilmente jogaria o filé. Ajudou muito o doutor José Luiz Rum, outra doce figura, 2 ótimos profissionais e que recuperaram o Ronaldo. E tinha o Rivaldo também, que o Barcelona queria fazer uma cirurgia no Rivaldo e não deixá-lo jogar a Copa do Mundo. Vou trazer esses momentos aqui para você. Felipe, antes de abrir para os jornalistas, eu quero que vocês todos possam relembrar esse momento da Copa lá atrás. Aí no saguão do hotel, os jornalistas tomavam um chimarrão. Aqui está a Cristina, do jornal Mundo Deportivo de Barcelona, que acompanhava o Rivaldo, que era de Barcelona, e alguns jornalistas tomavam chimarrão contigo, não, Filipão? Não todos, né? Não, eles não conheciam, então começaram a conhecer e provar. Alguns gostaram, alguns não, do nosso chimarrão que fazíamos lá, eu junto com o Mortosa principalmente, e que a gente diariamente tomava. Então, aí, o momento que os jornalistas todos lembram, era uma convivência pacífica. Eu quero que todos vão contando depois as suas histórias, que o Felipe atendia os jornalistas, falava no saguão do hotel, depois do café da manhã, depois do almoço, os jogadores também. Nem todos tinham direito da Copa, mas mesmo assim eram bem atendidos. Um momento que hoje é raro, hein, Felipe? Uma imagem rara, os jornalistas sentados antes do treino, ali na Universidade de Ulsan, na Coreia, batendo papo, conversando, falando da vida ali, da convivência na Coreia e depois do Japão. Era diferente, né, Acas? Era diferente a nossa convivência com todo o grupo que lá estava, porque também tínhamos um objetivo principal, e então trocávamos ideias ali, trocávamos dados, e alguns faziam algumas colocações de brincadeira, tira esse, põe aquele, faça isso, faça aquilo, e a gente ia conversando antes dos treinos, normalmente. Hoje já não existe essa possibilidade, devido a uma série de situações, mas essa vivência aí foi muito boa, foi muito interessante. Esse é um slide em que o rapaz lá, jornalista... Renato Ribeiro. Renato, veio para fazer alguma gravação e todo mundo gritou, sem gravação aqui, é só conversa de botequim e tudo mais. E aí a gente conseguiu ter esse ambiente toda a Copa, foi um espetáculo.
E é esse ambiente que eu vou começar agora, vou chamando jornalistas para contar um pouco, lembrar um pouco, e eu vou começar por uma ordem totalmente diferente. Um dos jornalistas que mais cobriu Copa do Mundo e que continua cobrindo, e é do Rio de Janeiro. O Filipão não trabalhou no Rio de Janeiro, não teve a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro. O Wellington Campos cobriu várias Copas do Mundo. Wellington, quero que você seja o primeiro a falar da experiência que foi 2002 e faça a sua pergunta, troque a ideia com o Filipão. Por favor, bem-vindo. Obrigado, Acais. Obrigado aí, que bom rever o Luiz Felipe Scolari, o nosso Filipão. Parabéns mais uma vez, Filipão, 20 anos depois. E me recordo quando você colocou o Juninho Paulista como titular. E como disse o Acais, eu trabalhava na época na Rádio Nacional, além da Rádio Itatiaia, e fazia... Então, todo dia eu entrevistava o Lopes e o Juninho, né, para ter alguém aqui do Rio de Janeiro para falar dos meus boletins. E aí o Filipão coloca o Juninho de titular no meio-campo da seleção brasileira. E foi toda a imprensa para cima do Juninho, querendo entrevistar. Como disse bem vocês dois, naquela época a gente escolhia com quem queria conversar, queria gravar. E aí o Juninho disse o seguinte: não, vou falar com todos vocês, mas vou dar moral aqui primeiro para o Wellington Campos, porque ele fala comigo todos os dias, só dou uma entrevista por dia, que é para o Wellington. Em cima do que eu coloquei, você primeiro foi com o Juninho e depois você veio com o Kleberson, que foi outro grande nome da Copa do Mundo. Queria que você falasse um pouquinho disso, Filipão. Obrigado aí pela sua atenção, amigo. Um abraço. Nas análises que nós fizemos e no início da competição, entendíamos que com a colocação do Juninho, nós ganharíamos mais na sequência de bola do meio para frente, principalmente desse setor de volantes para frente. O Juninho, que era um segundo homem de armação, mas que chegava muito mais à frente que o Kleberson, seria interessante. E nós o colocamos no primeiro jogo, segundo jogo, se eu não me engano, do terceiro, eu acho que no intervalo de jogo ou alguma coisa assim, colocamos o Kleberson, que depois, então, foi o que participou dos jogos restantes. Porque o Juninho nos dava uma situação de jogo muito mais ofensiva e um pouco menos na colocação defensiva que o Kleberson. E como nós estávamos já implantando aquela célebre situação dos três zagueiros e que precisávamos que alguém tivesse essa passagem do meio para o ataque, nós o fizemos com o Juninho. Quando achamos que era interessante depois alguma complementação nesta parte, com alguém que tivesse também uma parte defensiva, é que foi o Kleberson o escolhido. Mas o Juninho foi escolhido e prestou seu auxílio muito bem naquelas colocações, naqueles dias de jogos em que tivemos a primeira, segunda e terceira partida. Agora eu vou convidar o Robson Morelli, que na época ele acompanhou a Copa do Mundo, a seleção brasileira, trabalhando para o Diário de São Paulo e o Jornal o Globo. Hoje ele pertence ao Estado de São Paulo. E, aliás, eu aproveito para dar o crédito ao fotógrafo Paulo Pinto, que cedeu gentilmente essas fotos da cobertura da Copa, com relação à relação da imprensa com a comissão técnica, com o Filipão, com os jogadores. Então é importante fazer esse registro. As fotos todas são do Paulo Pinto, fotógrafo do Estadão, que trabalhou na Copa Coreia-Japão. Morelli, bem-vindo. Obrigado, Acácio. Felipão, é bom te ver novamente, é bom rever os amigos. A gente também só revê os amigos de 4 em 4 anos em Copa do Mundo, né? A gente se encontra onde a Copa estiver. O Filipão era... Filipão o meu é barba, que é só o bigode que é preto. O Filipão tinha bigode naquela época. Eu tirei o meu para ficar mais jovem.
E ficou mais jovem mesmo. Bom ver o senhor. Filipão, eu queria que você falasse do trabalho. A gente sabe, mas eu queria que você relembrasse, muita gente não sabe, já faz 20 anos, o trabalho que a seleção fez para recuperar o Ronaldo naquela Copa do Mundo. O Ronaldo era um grande ponto de interrogação, o Ronaldo já era o fenômeno, e o Ronaldo teve um trabalho, uma disposição totalmente incríveis, né? Para tentar jogar a Copa. E a comissão técnica acreditou e trabalhou muito o Ronaldo nesse sentido, desde aquela faculdade lá em Ulsan, onde o senhor se perdeu um dia também andando ali pelas ruas da Coreia do Sul. Mas o Ronaldo teve um papel muito, muito importante e que acabou na final, nos 2 gols. E eu queria que o senhor lembrasse, até para falar para a molecada que hoje não sabe, para os jogadores também que possam ouvir a gente, que precisa ter perseverança, paciência, acreditar nos médicos, nos fisiologistas, na comissão técnica. Queria que o senhor lembrasse esse episódio. É uma alegria te ver, Robson. Um grande abraço. Há tanto tempo que a gente não conversava. Eu quero dizer a vocês que quem tem muito mérito em tudo isso, em toda essa recuperação do Ronaldo, não sou eu, mas são as pessoas que estavam comigo e são as pessoas que nos ajudaram. Eu posso dizer que quando começamos a pensar no Ronaldo, falamos com o Dr. Runco, falamos com o Paulo Paixão, falamos com o nosso fisiologista da época, e depois fomos à Itália e conversamos com Hector Cooper, que era o seu treinador naquela oportunidade, e que quando mais tarde solicitado, o Hector Cooper nos disse: eu vou te liberar ele sim, um mês antes, para que tu faças o trabalho com ele, porque o Ronaldo, 60% em condições, ele pode te dar a Copa. É um jogador fantástico e tudo mais. Bom, e aí começamos a trabalhar. Começamos aquele mês todo que tínhamos antecipado do Ronaldo, fazê-lo acreditar que ele poderia estar recuperado, e isso era obra do Dr. Runco, do preparador físico, o Chiquinho, que se não me engano estava trabalhando com ele, trabalhou com ele no Rio de Janeiro, do Paulo Paixão, que, conseguindo trazer o Ronaldo um mês antes, o colocaram a trabalhar em separado num clube para que ele fizesse a parte física, se recuperasse integralmente e tivesse condições de ir à Copa. Ele aceitou uma série de detalhes que foram impostos a ele pelo Dr. Runco, pelo Paulo Paixão, pelo fisiologista, pela nutrição, para que ele estivesse em condições físicas ideais, e ele se preparou mentalmente para aquela recuperação. Por isso nós tivemos o Ronaldo muito bem na Copa. Por isso que tivemos um ambiente com o Ronaldo em que ele estava realmente tranquilo para a Copa. E quero dizer a vocês que um detalhe principal, no último jogo, no jogo final, em que jogamos com a Alemanha, eu fui perguntar ao Dr. Runco, como eu trabalho com o Ronaldo agora, porque 4 anos antes tinha havido um problema no jogo final. Ele disse: não menciones, não fales, é uma situação ultrapassada, nunca conversamos dentro da nossa seleção, deixa ele à vontade. E nós o deixamos à vontade, e ele foi aquilo que foi no campeonato inteiro, e principalmente no último jogo com os 2 gols. Então foi isso tudo que foi feito para que o Ronaldo tivesse a condição de jogar. E também foi feito isso pelo Dr. Runco lá em Barcelona, principalmente com o Rivaldo. Então, foram 2 situações em que um técnico, uma seleção vence, mas não vence sozinha. Não vence uma pessoa, vence um grupo todo, vence um staff, quando a gente tem bom ambiente. Então, tudo isso somou para que a gente conseguisse a Copa do Mundo daquele ano. Que legal, né? Que gostoso. E o Filipão falando sobre o Juninho,
falando sobre o Kleberson, Rivaldo, Ronaldo, e depois a gente vai trazer mais coisas, porque precisamos comemorar e muito esse título, esse pentacampeonato completando 20 anos. Eu quero agradecer o Acais Felliger, quero agradecer o Filipão pela oportunidade e quero te convidar para se inscrever no nosso canal, apertar o joinha nas nossas matérias, ajuda bastante, e habilitar o sininho para receber as nossas notificações. O que é esse negócio de notificação, Wellington? É quando eu postar um vídeo aqui no YouTube, imediatamente você é avisado para ver, curtir e dar o like. Parabéns, Brasil! Conta para mim aqui nos comentários o que você estava fazendo, como foi aquela conquista do bicampeonato, do pentacampeonato em 2002, lá em Yokohama, no Japão. Parabéns, Brasil!